Comentário bíblico de Matthew Henry, Gênesis capítulo 8. Versículo 1 ao 3, Deus se lembra de Noé e seca as águas. 4 a 12, a arca repousa sobre o monte Ararat. Noé envia um corvo e uma pomba. 13 a 19, Noé sai da arca em obediência à ordem recebida. 20 a 22, Noé oferece um sacrifício. Deus promete não amaldiçoar mais a terra. Versículo 1 ao 3. Toda a raça humana estava morta, exceto Noé e sua família. Portanto, o fato de Deus lembrar-se de Noé representa o retorno de sua misericórdia para com a humanidade, a qual não havia exterminado completamente. As exigências da justiça divina foram atendidas através da ruína dos pecadores. Deus enviou o vento para secar a terra e selou as suas águas. A mesma mão que traz a desolação também concede a libertação. Portanto, devemos sempre contemplar esta mão. Quando as aflições já realizaram a obra para a qual foram enviadas, seja a obra que mata ou que cura, serão concluídas. Assim como a terra não foi alagada em um só dia, também não se secou instantaneamente. Deus costuma livrar gradualmente o seu povo para que os dias das coisas pequenas não sejam desprezados, nem haja tristeza pelos dias das grandes coisas. Versículo 4 ao 12. A arca repousou sobre uma montanha, onde foi dirigida pela sábia e bondosa providência de Deus, para que pudesse repousar mais rapidamente. Deus possui tempos e lugares de repouso para o seu povo, após este ter sido provado, e muitas vezes Ele providencia para que o seu povo se estabeleça confortável e oportunamente, sem estratagemas deles mesmos, e muito além daquilo que eles poderiam prever. Deus disse a Noé quando viria o dilúvio, mesmo não lhe tendo concedido uma revelação detalhada dos tempos e dos passos pelos quais ele se realizaria. O conhecimento prévio era necessário para a preparação da arca, porém o conhecimento do desfecho final teria sido útil somente para a satisfação da curiosidade de Noé, ocultando-o. Deus exercitaria a fé e a paciência do patriarca. Noé soltou primeiramente um corvo que sumiu a fim de comer os cadáveres que boiavam sobre as águas. Em seguida, enviou uma pomba que voltou na primeira vez sem boas notícias. Porém, no seu retorno, trouxe em seu bico uma folha que arrancara de uma oliveira, a fim de mostrar simplesmente que as árvores e os frutos começavam a aparecer sobre as águas. Noé soltou a pomba novamente, 7 dias após tê-la enviado pela primeira vez. E a terceira vez aconteceu também 7 dias após a segunda vez, provavelmente no dia do repouso, tendo guardado o dia de descanso com a sua primeira igreja, com sua pequena igreja. Ele aguardava com a bênção especial dos céus e perguntou por ela. A pomba é o emblema de uma alma bondosa que, não encontrando paz ou satisfação de modo firme neste mundo inundado e corrupto, regressa tanto a Cristo como à sua arca, assim como esta pomba retornou a Noé e ao seu repouso. O coração carnal, como o corvo, acomoda-se com o mundo e alimenta-se da carniça que encontra ali. Porém, volta a teu repouso, ó minha alma, a teu Noé, como se da carniça que encontra ali. Porém, volta a teu repouso, ó minha alma, a teu Noé, como registra o Salmo 116, 7. O coração carnal, como o corvo,
acomoda-se com o mundo e alimenta-se da carniça que encontra ali. Porém, volta a teu repouso, ó minha alma, a teu Noé, como registra o Salmo 116:7. Assim como Noé estendeu a sua mão, tomou a pomba e trouxe-a a si mesmo ao interior da arca, do mesmo modo Cristo salvará, ajudará e acolherá aqueles que nele se refugiarem em busca de repouso. Do versículo 3 ao 19. Deus conhece o que almejamos mais do que os nossos desejos. Ele sabe o que é bom para nós do que nós mesmos. E por quanto tempo mais é conveniente que as nossas restrições continuem e que as misericórdias pelas quais anelamos se delonguem. Nós sairíamos da arca antes que o solo estivesse seco e, talvez mesmo estando a porta fechada, estaríamos dispostos a tirar a cobertura da arca e descermos de algum modo. Porém, o tempo de Deus para mostrar misericórdia é o melhor momento. Assim como Noé recebeu a ordem de entrar na arca, por mais tedioso que tenha sido o seu confinamento, ele aguardaria uma nova ordem para sair. Nós devemos reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos e colocá-lo à nossa frente em todos os nossos movimentos. Somente os que seguem as instruções de Deus e submetem-se a Ele podem contar com a sua proteção. Versículo 20 ao 22. Noé entraria agora em um mundo desolado, onde alguém poderia pensar que a sua primeira preocupação seria edificar uma casa para si. Porém, ele fez, primeiramente, um altar para Deus, mesmo sendo o gado de Noé em pequeno número, e salvo por meio de grande cuidado e trabalho. Ele não se queixou por utilizá-lo para servir ao Senhor. Servir a Deus com o pouco que possuímos é a maneira de fazermos prosperar e crescer o que temos. Nunca devemos pensar que aquilo com que honramos a Deus é um desperdício. A primeira coisa feita no novo mundo foi um ato de adoração a Deus. Agora temos que expressar o nosso agradecimento, não com holocausto, mas com louvor, com devoção e conversa piedosa. Deus se agradou muito por aquilo que foi feito. A carne queimada não pôde agradar completamente a Deus, nem o sangue de touros e cabritos, a não ser que seja como tipo do sacrifício de Cristo e como expressão da fé e da humilde consagração de Deus a Noé. O dilúvio eliminou a existência dos homens maus, porém não retirou o pecado da natureza do ser humano, que após ser concebido e nascer em pecado, pensa, imagina e ama a maldade desde a juventude, e isto tanto antes como depois do dilúvio. Porém Deus, por sua graça, declarou que não alagaria o mundo novamente. Enquanto a terra permanecer e o homem habitar nela, haverá verão e inverno. É claro que esta terra não permanecerá para sempre. Em breve ela será queimada juntamente com todas as suas obras, e veremos novos céus e uma nova terra, quando todas estas coisas forem desfeitas. Porém, enquanto permanecerem, a providência de Deus fará com que o curso dos tempos e das estações prossiga e cada uma tenha o seu lugar. E, baseados nesta palavra, confiamos que assim acontecerá. Vemos que as promessas de Deus para as criaturas se cumprem e podemos inferir que, do mesmo modo, serão cumpridas todas as suas promessas para com os crentes. Se Deus quiser, amanhã, capítulo 9 de Gênesis, comentário bíblico de Matthew Henry.